Se você não é crente, não é evangélico, escute o que eu vou lhe falar agora. Perdoe a gente. Perdoe a mim. Perdoe os crentes. Realmente, a gente é muito orgulhoso, a gente acha que é melhor do que vocês às vezes. A gente acha que vocês vão para o inferno e a gente vai para o céu só porque a gente vem à igreja, apesar da Bíblia nunca ter falado que é isso que garante que a gente vai subir. Perdoa a gente por ter julgado vocês pelas coisas que vocês fazem, e às vezes a gente faz pior só que escondido e ninguém sabe. Perdoe muito a gente, tenha misericórdia, porque em vez da gente se colocar no lugar de vocês como o básico da empatia, da inteligência emocional, dos frutos do Espírito nos aconselha, a gente prefere julgar, apesar da Bíblia falar pra gente não julgar uns aos outros. Perdoa a gente por achar que quando a gente se converte, a gente pode olhar vocês de cima e falar lá, tá lá no mundo, tá perdidão. Mas eu quero te pedir uma coisa, por favor, não deixe que um crente seja um impedimento de você conhecer a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero dar uma resposta aqui para esse cidadão aí, né, que se intitula pastor, né, não conheço a vida dele, também pouco me interessa, simplesmente quero defender aqui a palavra de Deus. Desde quando pregar o que está escrito na Bíblia é julgar o povo? Quem julga o povo, quem julga a igreja católica, quem julga a igreja evangélica é a própria palavra. A própria palavra julga. Jesus, ele disse que nós seríamos odiados por causa da palavra de Deus. O que foi que fizeram com Estevão, fizeram com os apóstolos, perseguiram de mortes por causa da palavra de Deus. Só que eu não estranho surgir no nosso meio irmãos, né? Vou chamar de irmãos, né? Como esse daí, que defende o cristianismo light, e um cristianismo onde você fica de mãos dadas com o mundo. Eu quero te perguntar aqui uma coisa. Você viu João Batista pedindo perdão a Herodes por ter falado a verdade? Quando João Batista chegou para Herodes, ó Herodes Antipa, você está em pecado, você está em pecado, e essa mulher é filha do teu irmão Filipe, que está, essa mulher bem aí, ela é a esposa do teu irmão Filipe, que está vivo lá em Turé, e tu casou com essa mulher aí, ó, você está em adultério, você morreu hoje, você vai para o inferno. Eu lhe pergunto, João Batista pediu perdão a Herodes? Olha, irmão, os verdadeiros profetas, estou falando de verdadeiros, a igreja evangélica está cheia, minada de falsos profetas, falsos pastores, pessoas que pregam bonito, faz uma pregação bonita, com muita inteligência, mas são pessoas que estão de mãos dadas com as trevas, que apoiam o pecado dentro da igreja, pastores que apoiam política dentro da igreja, pastores envolvidos, apoiando roupas curtas dentro da igreja, entendeu? Então pregar a verdade é a própria palavra que julga. Quem diz que quem adora em imagem de escultura vai para o inferno, é a própria palavra de Deus que diz que quem adora em imagem de escultura vai para o inferno. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras, eles vão para o ardente lago de fogo e enxofre. E existem centenas de versículos que comprovam que quando você se ajoelha diante de uma imagem de escultura, você está adorando demônios. O apóstolo Paulo disse que as pessoas que creem em ídolos estão adorando demônios. Então, a pessoa que adora pessoas que já morreram, que é o conhecido santos, a Bíblia diz que esses descerão para o inferno se morrerem nessa situação. Eu sei que no meio evangélico tem muitas pessoas que se escondem de trás da Bíblia. Eu não estou defendendo o evangélico, mas também eu não vou apoiar quem se curva diante de uma estátua, de uma escultura, para adorar demônios e ídolos, certo? Então, se esse cidadão aí que foi falar,
fosse falar, fale por ele. Quer pedir perdão? Peça perdão por você. Porque quem pediu perdão pelos católicos, pela crueldade que a Igreja Católica fez com os cristãos, perseguindo de morte os cristãos. Quem perseguiu a Igreja de Deus foi os idólatras, foi Roma, as pessoas que adoravam ídolos, as pessoas que não serviam a Deus. Quem tentou impedir a pregação do Evangelho aqui no Brasil foi a própria Igreja Católica. O próprio Papa, ele teve que pedir perdão por tanta morte de cristão aqui no Brasil, porque eles não queriam que as pessoas soubessem que adorar imagem de escultura é pecado. Quem adora imagem de escultura, a Bíblia diz, e a Bíblia que diz, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está lá: os que adoram imagem de escultura estão em pecado diante de Deus. É a Bíblia, meu irmão, viu? É a Bíblia, viu, pregador? É a Bíblia que condena católico, não é nós não. Então, se você agora apostatou da fé, é inimigo da palavra de Deus, isso aí é problema seu, porque nome de pastor não lhe dá garantia de ir para o céu. Você pode pregar bonito, você pode fazer um sermão com esboço perfeito, mas se você, meu irmão, não defende a palavra de Deus, se você quer ser amigo do mundo, Tiago diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem condena as pessoas pelas más atitudes é a própria palavra de Deus. Você já viu Jesus pedindo perdão? Quando ele chegou lá na igreja, lá no templo, e chamou os fariseus de raça de cobras venenosas, serpentes, covil de ladrões. Você acha que depois Jesus foi lá, não, eu vim aqui porque eu falei muito duro com vocês? Não, o verdadeiro profeta não é esses mané que dizem ser profeta, não. Eu estou falando do verdadeiro profeta. Ele fala aquilo que Deus manda falar e acabou, e não pede perdão, não. Verdadeiro, não é o falso, não. Então o verdadeiro profeta, ele fala a verdade e acabou. Pode dar no sangue, pode morrer, como os apóstolos, como os irmãos do Coliseu de Roma, como Martinho Lutero, que foi perseguido pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava vendendo indulgência. Então, aí aparece uns novatos hoje, aí quer falar pelos evangélicos, quer vir pedir perdão pelos evangélicos. Meu irmãozinho, fala por você, por nós. Deixa que a palavra de Deus nos defende, ok? É porque hoje as igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas que têm o nome de pregador, entre aspas, de profeta, entre aspas, mas são profetas do povo, que só falam aquilo que o povo gosta de ouvir. Esses sim descerão para o inferno. Agora diga para mim que eu estou te julgando. É a própria palavra de Deus que julga os falsos profetas. É a própria palavra de Deus que julga os adoradores de imagens. Os falsos profetas vão para o inferno. E quem adora imagem de escultura, se não se arrepender e não aceitar Jesus como Salvador e parar de adorar imagem de escultura, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, eu não, a Bíblia diz que esses descerão para o inferno. É a Bíblia que diz. Então, pregador, antes de falar abobrinha, fala por você. Deixa que nós, o restante dos cristãos remanescentes que aguardam a volta de Jesus, o nosso Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, ela nos defende. E coloque isso no coração. O verdadeiro profeta faz igual João, pode morrer, mas depois de pregar a verdade, preguei desse jeito e acabou. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristãos morrem pregando a verdade.
mas não negam pregar a verdade. Aí já pensou João Batista? Herodes, João Batista está aqui para conversar com tu. Herodes, vim aqui lhe pedir perdão, porque eu disse para você que você está em adultério. Isso não é atitude de profeta de Deus. Sabe por que João Batista morreu? Porque ele pregou a verdade. Sabe por que mataram Jesus? Porque pregou a verdade. Sabe por que matavam os irmãos do Coliseu de Roma? Porque eles pregavam a verdade. O verdadeiro profeta pode morrer, mas ele morre pregando a verdade. E quem julga as pessoas é a própria palavra de Deus. Agora você vem com essa conversinha esfarrapada só para enganar as pessoas. A Deus ninguém engana. A gente já conhece. Jesus disse assim, nos últimos dias aparecerão falsos profetas, que se possível fosse, enganariam os escolhidos. Mas os escolhidos, esses profetas não conseguem enganar, porque são falsos profetas. Quando você vê um homem pedindo perdão aos católicos por algo que falou, por algo que pregou, o que está escrito na Bíblia, quer dizer que se eu falar para o católico que se ele morrer adorando uma ele vai para o inferno, aí eu estou julgando ou é a própria palavra que está julgando? Jesus disse que a própria palavra julga. As pessoas sendo julgadas pela própria palavra. Lá no livro de Jeremias diz que se nós não avisar as pessoas do caminho errado, eles vão morrer no caminho errado e o sangue daquela pessoa Deus vai cobrar de nós. Então quem tem que falar a verdade é nós. Agora se você, pregador, Deus já está apostatado da fé, é profeta do povo, aí é problema seu, que vira com esse caminho errado que você anda. Você pode pregar bonito, você pode ter carro, você pode ter conta bancária gorda, mas isso não te dá a garantia de tu ir para o céu. E se cuide, porque pregar a verdade, isso é atitude de falsos profetas. Fica essa resposta aí para você, viu, pregador?